O que eu faço é para ti, Senhor. A tua presença é o meu prazer, Deus. Olá, tudo bem? Gostaria de trazer mais uma palavra. Estarei dando início com uma oração. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, eu entro na tua presença, Deus, no nome do Senhor Jesus, e te peço sabedoria e entendimento para poder expor a tua vontade, a tua palavra, conforme a tua vontade, Deus. No nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Bom, a palavra de hoje está um pouco escuro aqui, mas eu creio que dá para falar. A palavra de hoje está em Mateus, capítulo 14, do versículo 25 ao versículo 31. Deus me trouxe uma palavra hoje de fé, para que nós tenhamos fé diante das situações. Se você quiser me acompanhar em Mateus capítulo 14, versículo 25 ao 31. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Bom, essa palavra o Senhor acabou de me dar. Eu não estava nos meus planos expor essa palavra, mas assim, nós fazemos planos, direcionamos a nossa vida, mas quem que dá a palavra final é o Senhor. Então eu venho trazer para você essa palavra. Eu tive pensando nessa palavra em relação à nossa fé. Eu estou numa situação que eu tive que fazer algumas mudanças aí durante esses dias. E não sei se vocês perceberam, eu estou num ambiente diferente agora. O Senhor me deu uma movida de novo, mas, enfim, para trazer a palavra do Senhor, não importa o lugar. O importante é poder expor aquilo que Ele quer. E essa palavra aqui, ela me fez pensar em relação à minha fé. A minha fé, onde que ela está baseada? Nas situações? Ou será que ela está baseada naquilo que verdadeiramente tem que estar, que é em Cristo? Aqui a palavra fala de que Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Já era tarde, já era alta madrugada. Eu imagino que Jesus estava com todos ali e, como diz a palavra, ele se despediu da multidão, e enquanto ele se despedia da multidão, ele dispensou os discípulos e pediram para que eles fossem indo. Aí logo em seguida ele subiu no monte sozinho, porque ele precisava falar com Deus. E quantos de nós precisamos às vezes falar com Deus? Talvez você esteja aí diante de muitas pessoas e Deus tem te chamado para ir em algum lugar, para poder ficar no momento seu e dele, assim como tem acontecido comigo. Às vezes eu estou num lugar, às vezes eu estou em outro, mas assim, não sou eu quem quero isso, é Deus quem me direciona. Se Ele me diz que eu tenho que ir em tal lugar, eu preciso ir em tal lugar. E Jesus foi no monte. Por que ele foi no monte? Porque no monte era uma maneira dele ficar mais próximo de Deus. E eu não sei o que você tem passado aí. Talvez a multidão tenha te feito perder as esperanças. Talvez você esteja aí num momento que você precisa ter um relacionamento com Deus. E essa palavra aí, aqui, me fez pensar em relação a minha vida.
Talvez nós estamos cercados de pessoas e o que nós precisamos mais é ter intimidade com o Senhor. Porque nós somos seres humanos e assim como nós somos levados a ser machucados, nós também podemos ferir outras pessoas. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter um momento com Deus. A gente precisa desse momento com Deus para poder chegar diante do Senhor e expor as nossas dores. Senhor, eu preciso que o Senhor trate algo que é só o Senhor que pode fazer. Então, para mim não estar ferindo outras pessoas, eu preciso me ausentar. Hoje eu tenho esse pensamento. Em outros tempos eu não teria. Eu já teria feito coisas que depois eu me arrependesse. Então, hoje eu tenho um pensamento diferente. Às vezes eu penso que eu feri alguém ou que alguém me feriu. O que eu faço? Eu me ausento. Porque Deus precisa tratar comigo. Porque pessoas feridas, elas ferem. Ninguém te fere em vão, como diz a palavra. E quando nós precisamos ser curados, nós precisamos desse momento com o Senhor. Eu não sei o que você tem passado aí. Talvez você tenha olhado para os lados, a situação na sua vida não tem sido legal, mas assim, confie no Senhor, porque talvez Ele se ausentou. Né? Na maioria das vezes a gente pensa, nossa, cadê Deus, né? Eu já não tenho mais esse pensamento, mas antigamente eu tinha. Todo mundo foi embora, todo mundo me abandonou, até Deus, cadê Deus? Assim, o inimigo, ele quer colocar isso na nossa mente, mas nós precisamos confiar que o Senhor está do nosso lado a todo tempo. E assim, continuando lá na palavra, Jesus se ausentou por um tempo. Aí o que aconteceu? Já quando era alta madrugada, Jesus resolveu se retornar, resolveu se aproximar dos discípulos, e quando ele olhou, o barco já estava longe, já era alta madrugada, e o vento era contra ali. Ele olhou aquela situação e, assim, como ele era Jesus, ele tinha o poder de fazer o que ele queria. Aí o que aconteceu? Ele foi andando sobre as águas. E quando ele foi andando sobre as águas e se aproximou dos discípulos, os discípulos olharam para ele e pensaram que fosse um fantasma. Quantos de nós não estamos assim, olhando para as circunstâncias e nós não focamos naquilo que o Senhor quer nos trazer, naquilo que realmente Ele quer nos passar? Aí o que aconteceu? Eles gritaram, é um fantasma, é um fantasma. E Jesus, imediatamente, Pedro pegou e sentiu ali que fosse Jesus. O que ele fez? Aqui, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Ele tomou uma atitude de fé, porque assim, quando ele viu, ele não olhou para as circunstâncias ali. Ele teve uma atitude de fé nesse momento e pediu para que o Senhor permissão se ele poderia ir com o Senhor. Aí Jesus respondeu, venha. Então Pedro saiu do barco e foi, andou sobre as águas também em direção a Jesus. Só que o que aconteceu? Quando ele chegou no meio lá do caminho entre ele e Jesus, ele olhou para baixo, ele tirou o foco do Senhor. Aí o que aconteceu? Pedro afundou. E aí Jesus pegou e disse assim, Jesus não. Deixa eu ver aqui. Aqui, Pedro pegou e gritou. Quando ele começou a afundar, ele gritou, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quantos de nós, na maioria das vezes, nos temos nos colocado nessa situação? Talvez Jesus está do teu lado, te orientando, te direcionando a fazer o certo. E você está fazendo aquilo que não envolve atitude de fé. Você olha para as circunstâncias. Você deixa o medo tomar conta de você. Eu quero trazer esperança para o teu coração. Eu quero que você esteja firme diante do Senhor. Não importa a situação que você está passando. É que nem eu estava num lugar e de repente eu tive que ir para outro. Assim, a gente fica um pouco meio que abalado, mas
Eu preciso confiar no Senhor, porque eu sei que o trabalhar de Deus, o agir de Deus é diferente das coisas que acontecem na minha vida. Ele sabe tratar cada coração. Assim, se eu vim pra cá, ele precisa me curar e não só curar eu também. Talvez outras pessoas que estejam envolvidas comigo aqui. Então, é tudo um trabalhar de Deus. Eu não posso ficar aprisionado no meu medo. Eu não posso deixar o medo me aprisionar. Eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso botar minha confiança no Senhor. Aqui, Pedro, ao mesmo tempo que ele confia no Senhor, ele se entrega ali e vai. Mas quando ele para de olhar para o Senhor, ele olha para baixo, não sei, ele deve ter olhado, porque eu tenho medo de altura. Se eu tô lá no monte, lá em cima, eu vou olhar para baixo, eu vou ficar com medo, é óbvio. O que eu preciso fazer? Eu preciso manter o meu foco no Senhor. Né? É o Senhor que está me direcionando, é o Senhor que me diz onde eu tenho que ir, onde eu não tenho que ir, aonde é bom para mim, aonde não é bom, é o Senhor que me direciona. Eu preciso confiar no Senhor, independente da situação à minha volta. E como eu tenho dito, eu não posso me apegar às coisas materiais. Coisas materiais a gente trabalha, a gente conquista. Eu preciso me apegar naquilo que o dinheiro não compra. Certo? Assim, é necessário eu ter um dinheiro para poder me manter, tipo, para pagar minhas contas, para viver, né? Porque sem o dinheiro nós não conseguimos viver. Mas assim, eu preciso focar naquilo que o dinheiro não compra. Eu preciso... Aí você deve estar se perguntando, mas o que ela quer dizer com o que o dinheiro não compra? Assim, vamos supor, vou dar um exemplo. Um amor a alguma pessoa, tipo a minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã, né, meus parentes, são pessoas que eu vou conviver pelo resto da minha vida. Então eu preciso ter uma comunhão com eles. E assim, independente da situação que aconteça, eu preciso ter a humildade de perdoar as pessoas. Só que para mim, tem muitas, na maioria das vezes, nós deixamos a falta de perdão nos oprimir, nos aprisionar. Eu não consigo ter comunhão com, vou dar um exemplo, não que isso esteja acontecendo. Eu não consigo ter comunhão com a minha irmã. Eu preciso liberar um perdão para ela. Só que perdão que é esse? Talvez eu não saiba. E quem que vai me mostrar? É o Senhor. Então, para nós poder liberar perdão, nós precisamos saber o que está nos aprisionando. E quando nós fugimos daquilo que nos aprisiona, nós não conseguimos resolver o problema. Nós precisamos enfrentar o problema. O que tem travado a nossa comunhão? O que Deus pode mudar para melhorar isso? Porque Deus, ele quer restaurar famílias. Ele não quer destruir. Talvez você esteja aí, de um lado tá bom, de outro não. Ou de um lado tá bom, do outro não, e vice-versa. As coisas têm acontecido assim. Mas você precisa confiar no Senhor. É que nem eu. Eu estava em Piraju, precisei vir para Sarutaiá de novo, porque Deus quer trabalhar no meu coração. E eu creio que não é só no meu coração, mas no coração das pessoas da minha volta, que estão à minha volta também, que teve um convívio comigo. Então, para isso eu preciso ter uma atitude de fé. Eu preciso confiar no Senhor. Eu não posso adorar ninguém, e ninguém pode me adorar, mas eu preciso ter uma comunhão com alguém, com as pessoas da minha volta. Independente de parentesco, seja amigo, seja colega, eu preciso ter comunhão com as pessoas. Porque se eu não tenho comunhão com as pessoas, eu preciso de uma análise dentro de mim. Por que eu não consigo ter comunhão com a Luciana? Por que eu olho para a Luciana e tenho um sentimento que não é agradável? Eu preciso chegar nela, conversar, para Deus me mostrar o que ele tem que tratar. Não é fugindo, não é querendo o mal da pessoa que nós conseguimos expor aquilo que nós precisamos curar, aquilo que Deus quer tratar.
Porque, como eu disse, pessoas feridas, elas ferem. Como que eu posso ter uma comunhão agradável com a minha irmã aqui, se eu tenho uma comunhão desagradável com um amigo lá em Piraju? Eu não consigo. Tudo liga. Deus, ele quer nos restaurar, ele quer nos restaurar por completo. Ele não quer nos restaurar só pela metade. Então, Deus nos coloca de frente do nosso medo, de frente daquilo que ele quer trabalhar. Eu trago para você esperança no seu coração, porque o Senhor, ele quer trazer renovo para as nossas vidas. Eu vou encerrar, espero que essa palavra tenha te ajudado aí, que faça diferença na sua vida, e confia no Senhor, fique firme, porque Jesus, ele não abandona a gente, ele sempre vai estar do nosso lado. Aqui os discípulos deveriam ter até imaginado, ele já foi embora, né? Porque já é alta madrugada e nada de Jesus aparecer. E quando Jesus aparece, o que acontece? É um fantasma, ninguém acredita. Mas eu trago para você hoje, nesse momento, tenha fé, porque o Senhor não te abandonou. Ele não abandona nós. Quando nós pensamos que estamos sozinhos, Ele está do nosso lado. Confie no Senhor e o mais Ele fará. Vou encerrar com uma oração, né? Porque senão eu vou prolongando. Só que antes, prolongando mais um pouquinho, eu queria fazer um comentário em relação a um vídeo que eu fiz com a minha irmã, em relação ao homicídio, que eu disse que a morte era... A morte era pecado. Não foi isso que eu quis dizer, gente. Eu quis dizer que quando uma pessoa comete suicídio, quando uma pessoa se mata, ela é pecadora, ela está cometendo pecado, porque Deus nos deu a vida. Então, quando nós tiramos a nossa vida, nós estamos pecando. Então, assim, na maioria das vezes, tem pessoas que acreditam que se tirar a sua própria vida, vai para o céu. Não pense assim, se engana, porque quando você comete esse tipo de atitude, você está entregando a sua alma para o inimigo. Então, que Deus renove nosso coração para que nós podemos refletir nas coisas que Deus tem para nós, na palavra do Senhor, como eu venho dito. E confie no Senhor, porque Deus é conosco. Eu vou encerrar com a oração. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, eu encerro essa oração no nome do Senhor Jesus e te peço, Senhor, mais sabedoria, mais entendimento para poder expor a Tua palavra conforme a Sua vontade, segundo o Teu querer e não o meu querer e não a minha vontade. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço.